Hoje, todos nós vamos estudar as palavras de Deus com um sermão intitulado Morremos pelo que comemos e vivemos pelo que comemos. Nós, seres humanos, necessariamente devemos comer. Mas, ao comermos algo, devemos ter cuidado com o que comemos. Pois, os seres humanos chegam a morrer e chegam a viver por causa do assunto da comida. Isto é o nosso destino. Assim, hoje, nós precisamos olhar cuidadosamente os ensinamentos da Bíblia e encontrar a verdade que Deus estabeleceu com sua vontade para comermos e vivermos. Na Bíblia, a história da humanidade e a história da nossa fé começam no Éden. Adão e Eva, os progenitores da humanidade, foram criados conforme a imagem de Deus e viviam no jardim do Éden. Deus, deixando que eles vivessem no jardim do Éden, lhes deu uma ordem muito estranha. Podem comer de tudo, mas há uma coisa que vocês não devem comer. O que era? Deus disse, nunca comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. No que resultaria se comessem dela? Deus assegurou, se comerem, certamente morrerão. Portanto, não comam dela. Contudo, Adão e Eva foram tentados por Satanás. E o que fizeram? Comeram da árvore proibida. E como resultado, eles trouxeram pecados não somente sobre si, mas também sobre a humanidade. Mas Deus também colocou no Éden algo misterioso que eles podiam comer para viver. O que era? Era a árvore da vida. Se comer, algo morrerá, mas se comer, outro viverá. Os seres humanos chegaram a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas podem viver se comerem da árvore da vida. Onde estava esta verdade incrível? Ela estava escondida no Éden. Hoje, vamos encontrar a vontade de Deus escondida no segredo do jardim do Éden. E também confirmemos, através da história de Gênesis, que os seres humanos devem encontrar Deus, que tinha o poder de vivificá-los no jardim do Éden para serem livres do pecado e redimidos da morte. Vejamos Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que não devem fazer, não comerás. Por qual motivo? Porque no dia em que dela comeres, o que acontecerá? Certamente morrerás. Eles certamente morreriam. Assim Deus os ordenou não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Vamos para o capítulo 3. Satanás nunca quer que tenhamos um bom relacionamento com Deus. Ele faz muitos esquemas para cortar o nosso relacionamento com Deus. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Mesmo sabendo a resposta, dessa maneira se aproximou de Eva. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis,
nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o oposto ao que Deus disse, não é? Deus disse: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que Satanás disse? É certo que não morrereis. Satanás trouxe um ensinamento oposto ao de Deus. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o que acontecerá? Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Considerando o resultado que viria sobre comer da árvore proibida, as palavras de Deus e as palavras de Satanás foram totalmente diferentes. Deus disse: estou lhes dizendo, para não comerem dela, porque no dia em que comerem, certamente morrerão. Mas Satanás disse: vocês conhecerão o bem e o mal, e seus olhos serão abertos. Satanás surgiu com um ponto de vista oposto. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Desta maneira, Adão e Eva foram tentados por Satanás e comeram da árvore proibida. Seus pecados se converteram no pecado original, não somente para eles, mas para a humanidade. Toda a humanidade foi destinada a morrer para sempre. Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o quê? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos capítulo 5 explica que Adão e Eva, que apareceram no livro de Gênesis capítulo 2, trouxeram o pecado para toda a humanidade e causaram a morte. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Contudo, Deus tinha colocado outra árvore misteriosa no jardim do Éden. Ainda que eles tenham chegado a morrer eternamente, Deus colocou outro mistério no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e o quê? E viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. No jardim do Éden, havia um segredo para salvar a humanidade por comer algo, porque chegaram a morrer ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O segredo era a árvore da vida. Contanto que eles comessem dessa árvore, eles poderiam ser libertos do pecado, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus bloqueou o caminho à árvore da vida, para que os pecadores não pudessem se aproximar dela. Vejamos o versículo 24 novamente. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para fazer o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou anjos para guardar o caminho com o refugio de uma espada. Qualquer um que se aproximasse da árvore e comesse dela poderia ser libertado de todo o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal e do seu veneno. Isso era um caminho de graça.
Contudo, Deus bloqueou o caminho para que eles, os pecadores, não pudessem chegar à árvore da vida. Deus não permitiu aos pecadores estenderem suas mãos pecadoras e comerem dessa árvore santa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, há um importante assunto que precisamos estar atentos. No Éden, quem mandou guardar o caminho da árvore da vida? Deus mandou. Em obediência ao mandamento de Deus, os querubins guardaram o caminho para que ninguém pudesse se aproximar. Eles guardaram o caminho da árvore da vida para que pecadores, especialmente pecadores que pecaram como Adão e Eva, não pudessem se aproximar da árvore da vida. Até Deus dar esse mandamento, eles podiam livremente ir à árvore da vida. Contudo, depois de Deus dar esse mandamento, o caminho para a árvore foi bloqueado. Então, quem pode abrir o caminho para a árvore da vida? Somente Deus pode. Somente Deus pode abrir o caminho. A humanidade estava confinada sob o pecado. Todos se tornaram pecadores por causa de um homem Adão. A fim de sermos libertados do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós devemos comer dessa árvore da vida que Deus apontou. E se podemos comer da árvore da vida, isso significa que o Éden é restaurado a nós. Se é assim, todos receberão uma gloriosa vida, livres da morte. O problema é que Deus bloqueou o caminho, conforme podemos ver no versículo 24. Mesmo que os anjos celestiais tenham grande autoridade e altas posições, eles podem abrir o caminho sem a ordem de Deus? Não, nunca podem. Esse caminho nunca pode ser aberto. Somente Deus pode abrir o caminho à árvore da vida, certo? Agora nós precisamos entender bem sobre a árvore da vida. Nossa vida de fé começou no Jardim do Éden e também termina no Jardim do Éden. Vejamos Mateus capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei o quê? Há coisas que Deus escondeu desde a criação do mundo. Assim, Deus disse que Ele publicaria coisas ocultas. Dentre os 66 livros da Bíblia, que livro contém a história da criação do mundo? O livro de Gênesis tem toda a história que Deus ocultou por um longo tempo. Deus disse que havia muitas coisas que Deus ocultou no livro de Gênesis. Nós precisamos encontrar essas coisas. Hoje, vamos encontrar a realidade da árvore da vida que está escondida, como uma parábola. Vamos para João capítulo 6. Capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, o que não tendes? Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna. Vocês provavelmente lembram-se de uma árvore importante que é relacionada com a vida eterna, no Jardim do Éden. Qual é a árvore que dá a vida eterna? Deus disse que quem comer da árvore da vida no Éden pode ter a vida eterna. E no Novo Testamento, Jesus está dando as mesmas palavras. A fim de entender isso, nós precisamos conhecer as características do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é a realidade. No Jardim do Éden, Deus disse, no dia em que comerdes da árvore da vida, vivereis eternamente. Mas em João capítulo 6, o que é que precisamos comer para ter a vida eterna?
está definitivamente escrito: quem comer a carne de Jesus e beber o seu sangue tem a vida eterna. Se não comerdes nem o beberdes, não tendes vida em vós, isto é, estáis mortos. Toda a humanidade chegou a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden. Graciosamente, Deus abriu o caminho glorioso para vivermos para sempre se comermos da árvore da vida. Em João capítulo 6, Jesus veio a esta terra para dar salvação à humanidade. E Ele nos ensinou que quem comer a sua carne e beber o seu sangue tem a vida eterna. Toda a humanidade está presa no pecado original ao comer do fruto proibido. Se não comermos da árvore da vida, que pode ser concedida somente por Deus, nós nunca podemos ser livres do pecado original de Adão. Em outras palavras, não podemos receber a remissão de pecados. Se não podemos chegar à salvação, não podemos evitar apenas olhar para o eterno reino dos céus, sem entrar nele. Graciosamente, porém, Deus nos trouxe boas novas, que são as felizes e alegres notícias. Isto é, a promessa de Deus. Aqueles que comerem a carne do Filho do Homem e beberem o seu sangue têm a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que notícias alegres são estas! Nós, os seres humanos, teríamos de viver eternamente uma vida dolorosa no ardente enxofre do inferno, onde a fumaça da tormenta nunca se apaga. Contudo, Deus mesmo veio a esta terra com as boas notícias de que podemos ser libertados do pecado por termos comido do fruto proibido. Como nós chamamos a estas notícias? Boas novas. Em uma palavra, Evangelho. Quão maravilhosas são estas boas novas! Nós estávamos destinados a morrer para sempre se Deus não tivesse aberto o caminho. Contudo, Deus veio a esta terra e disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu darei a vida eterna a todos que comerem a minha carne e beberem o meu sangue. Estas são realmente as melhores notícias. Portanto, nós devemos pregar essas boas novas a todas as nações. Assim, o que representava a carne e o sangue de Jesus no Éden? A árvore da vida representa a carne e o sangue de Jesus. Estes eram a sua realidade. Nós podemos entender este fato pelos versículos pares na Bíblia. Então, se as pessoas não comerem a carne de Jesus, nem beberem o seu sangue, o que elas não têm? Elas não têm vida. Deus assegurou que dará vida eterna para os que comem a sua carne e bebem o seu sangue. Se Cristo não vier a esta terra e não abrir o caminho da vida eterna, o caminho da vida eterna nunca pode ser aberto para a humanidade, não é? Voltados ao livro de Gênesis, vemos que quem bloqueou o caminho da árvore da vida, Deus fez isso ao colocar os querubins lá, para que os pecadores não pudessem se aproximar do caminho. Portanto, o único que pode retirar esta ordem é Deus. Ainda que alguém grite muito alto, abra o caminho da árvore da vida, esse caminho nunca pode ser aberto. E embora uma grande autoridade lhes diga para abri-lo, esse caminho não se abrirá. Mas somente quem pode fazer isso? Somente Deus pode. Se Deus não vier, esse assunto não pode ser resolvido. Por isso, Deus veio a esta terra pessoalmente, vestindo a carne. Vejamos João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? E o Verbo era Deus. O Verbo que existia no princípio e falou em Gênesis capítulo 1 é Deus. Vejamos como Deus, o Verbo, tem vindo a esta terra. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Deus, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, no princípio, se fez carne. Onde ele veio com o nome de Jesus, ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. E em João capítulo 6, versículo 53, verifiquemos mais uma vez como ele abriu o caminho à árvore da vida, pregando o Evangelho. João capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, que é o mais importante, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que diz aqui? Está escrito: quem de mim se alimenta? Para quem se alimenta de Jesus Cristo, ele disse: por mim viverá. A humanidade chegou a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, há algum outro caminho para viver sem comer da árvore da vida do Éden? De jeito nenhum. E no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus diz que devemos nos alimentar dele para viver eternamente. Quando vemos todos os versículos pares na Bíblia, podemos entender que Jesus é o que no Jardim do Éden? Jesus foi representado como a árvore da vida no Éden. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como podemos viver para sempre por comer da árvore da vida no Éden, aqui Jesus Cristo diz que devemos nos alimentar dele para viver. Então, devemos nos alimentar dele ou não? Sim, nós devemos. Então, como podemos comer Cristo? Nós morremos pelo que comemos e vivemos pelo que comemos. Já que podemos viver quando comermos Jesus Cristo, então, comer Jesus Cristo é comer o que no Jardim do Éden? A árvore da vida. Assim nós devemos comê-lo. Mas como podemos comê-lo? Jesus é tão precioso para nós. Como nós podemos trazê-lo e comer a sua carne e beber o seu sangue? Quando se pensa sobre isso fisicamente, não podemos evitar pensar em uma cena muito estranha. Mas, para isso, Cristo estabeleceu uma importante promessa. Ele estabeleceu uma cerimônia para que nela possamos comer o seu santo corpo e beber o seu precioso sangue. Qual é ela? É a Páscoa da Nova Aliança. Comer a carne de Cristo e beber o seu precioso sangue é alimentar-se da árvore da vida no Jardim do Éden. Agora vejamos novamente o ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Preste atenção sobre qual significado tem a festa da Páscoa. Versículo 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara. E o que eles prepararam? E prepararam a Páscoa. Em Lucas capítulo 22, Jesus expressou a sua ansiedade pela Páscoa ao dizer: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Os discípulos prepararam a Páscoa de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com a sua ordem. E eles participaram da cerimônia da Santa Ceia da Páscoa. Nós podemos ver isso em todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.
Vejamos no versículo 26 como Jesus preparou a Páscoa e a comeu. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o quê? O meu corpo. Em João capítulo 6, Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus coloca esta promessa na sua verdade chamada Páscoa. Implicativamente, ele relacionou seu corpo, isto é, a carne de Cristo, ao pão da Páscoa. Ele abençoou o pão, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. O que tinha no cálice? Vinho. Ele deu o cálice que tinha vinho e disse: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Assim, o pão da Páscoa e o vinho da Páscoa significam a carne de Cristo e o precioso sangue de Cristo. Jesus considerou isto muito importante e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Pedro e João, Deus direcionou seus discípulos superiores prepararem a Páscoa, e eles também consideraram a Páscoa importante. Que tal o apóstolo Paulo, que se converteu à verdade depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição e ascensão de Jesus? Como ele considerou a Páscoa em 1 Coríntios capítulo 11? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e disse: isto é o meu corpo. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A carne e o sangue de Jesus Cristo não são algo que vocês podem comer ou beber qualquer dia. Jesus estabeleceu esta cerimônia através da Páscoa e a proclamou como a nova aliança. Desta maneira, Jesus abriu o caminho da árvore da vida, que tinha sido bloqueado até aquele momento. Jesus disse: quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Dizendo isso, ele abriu amplamente o caminho que tinha sido fechado no Éden. Então, esta festa da vida, isto é, o caminho para comer da árvore da vida, deveria ter ficado aberto por um longo tempo. Mas o diabo, os inimigos malignos, fizeram contínuas tentativas para remover a Páscoa. Eles fizeram a primeira tentativa e a segunda tentativa. E na sua terceira tentativa, em 325 d.C., eles realizaram uma conferência religiosa na região chamada Niceia, na Ásia Menor. E as pessoas, como o imperador romano Constantino, os bispos católicos e o Papa, se reuniram e decidiram abolir a Páscoa. Nós podemos ver isso na história do cristianismo. Deus abriu o caminho da vida para a humanidade. Contudo, Satanás começou a criar caminhos falsos e distorcidos para que as pessoas não pudessem encontrar o caminho da vida. Assim, as coisas como o Natal e o culto dominical apareceram. E por um longo tempo, de 1600 anos, a Páscoa desapareceu da história da humanidade. Deus abriu o caminho da salvação para a humanidade quando Ele veio pela primeira vez. Mas o diabo a impediu e a arruinou. Ele fez um arbusto espinhoso naquele caminho para que ninguém pudesse encontrá-lo. Ele bloqueou o caminho como se fosse um caminho que ninguém pudesse passar. E criou um caminho diferente. Isso foi algo fatal para a humanidade. Vendo isso, Deus pensou:
Se continuar assim, não haverá salvação da humanidade. E ele veio a esta terra pela segunda vez, para quê? Para nos trazer a salvação. Vejamos Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá quantas vezes? Segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Para os humanos que chegaram a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que no Éden era necessário para serem salvos do pecado? A árvore da vida. Que verdade foi revelada como a árvore da vida? Na Páscoa, Deus fez conter todo o significado da árvore da vida. Então, que verdade Deus deve trazer quando Ele aparece pela segunda vez para nos salvar? A Páscoa. Então, quem veio pela segunda vez com a Páscoa? Cristo Ansahon. Alguém, a não ser Deus, pode trazer a verdade da Páscoa da nova aliança? Não. Já que foi Deus que bloqueou o caminho, então ninguém pode conhecer esse caminho. Vejamos versículo 28 novamente. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A única maneira para salvar a humanidade do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é fazer comer da árvore da vida. Se Jesus tivesse vindo pela segunda vez para nos salvar, Ele deveria ter aparecido trazendo a árvore da vida, não é? Quando a árvore da vida foi revelada como a verdade, em qual verdade Deus a colocou? Na Páscoa. Então, quando Deus vem a esta terra pela segunda vez, Ele deve nos trazer a Páscoa da nova aliança. Quem nos permitiu compreender a verdade da Páscoa da nova aliança e abrir o caminho da nossa salvação? Então, quem é Cristo Ansahon? Ele é o verdadeiro Deus que foi testificado por todas as Escrituras e os profetas e que abriu o caminho da árvore da vida para a humanidade. O profeta Isaías explica que ele é o verdadeiro Deus em Isaías capítulo 25. Vejamos capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos, bem clarificados. Neste monte indica o Monte Sião, certo? Deus realiza um banquete no Monte Sião e foi dito que Ele dará um banquete com vinhos velhos, bem clarificados. Versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. E o versículo 8 tem conteúdo muito importante. O que Ele destruirá? Tragará a morte para sempre. Quais são as duas palavras que têm o significado de tragar a morte para sempre? Vida eterna, certo? Deus dará a vida eterna com vinhos velhos. Em que única verdade Deus colocou tal promessa dentre os 66 livros da Bíblia? Deus deu esta promessa na verdade da Páscoa da nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, e este pão é o meu corpo oferecido por vós. Se comerdes este e beberdes aquele, vós tereis a vida eterna. Deus nos concedeu esta promessa. Então, porque Deus descreveu aqui o vinho como vinhos velhos? Como eu expliquei antes, Jesus Cristo proclamou a verdade da Páscoa da nova aliança nesta terra e abriu o caminho para comermos da árvore da vida antes de Ele partir. No entanto, depois de Jesus ter ascendido em 325 d.C., no concílio de Nicéia, os malignos tomaram a decisão de abolir a Páscoa, que era guardada no 14º dia do mês de Nissan.
Por fim, a Páscoa da Nova Aliança que Cristo nos deu desapareceu e levou um longo tempo de cerca de 1.600 anos até ele estabelecer a Igreja da Verdade novamente nesta terra e oficialmente proclamou a verdade da Páscoa a todas as pessoas. É por isso que este vinho é descrito como vinhos velhos na Bíblia. Vinhos velhos implicam que não eram usados por um longo tempo. O vinho que traga a morte para sempre é o vinho da Páscoa. Assim, o fato de que o vinho da Páscoa não foi usado por um longo tempo mostra que a Páscoa não foi guardada por um longo tempo. Então, quem deve vir e abrir esse caminho novamente? Isso somente pode ser feito por Deus, pois somente Deus pode fazer isso. Deus prometeu vir a esta terra pela segunda vez para trazer a salvação à humanidade, que chegou a morrer por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden. E a única maneira de trazer a salvação à humanidade é alimentá-la com a árvore da vida. Para todas as outras coisas, nós podemos comer ou não comer, não importa. Mas que tal a Páscoa, a árvore da vida? Nós devemos comê-la e bebê-la. Com o ardente amor pela humanidade, Deus veio a esta terra e deu a seus filhos a vida eterna através da Páscoa, sofrendo extrema dor e agonia, e até mesmo sendo crucificado. E hoje, vamos confirmar quem veio a esta terra de acordo com esta profecia, através do testemunho do profeta Isaías. Versículo 8, novamente. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, quem irá destruir a morte para sempre com o vinho? Eis que este é o nosso Deus. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Nós todos devemos participar da salvação que Deus nos permite. O pai e a mãe vieram a esta terra, vestindo o tabernáculo da carne, ainda que Deus lembre toda a humilhação, zombaria, maus tratos e perseguição que sofreu na sua primeira vinda. Ele veio a esta terra novamente, porque a obra da salvação não pode ser feita se nós, filhos, somos deixados sozinhos. A salvação poderia ser cumprida se o pai e a mãe não tivessem vindo? Nossa salvação não seria possível de ser cumprida ou completada. Nós nunca devemos nos esquecer da graça do pai e da mãe nesta época. O pai veio a esta terra e nos permite encontrar nossa mãe celestial, que nós tínhamos esquecido. E Ele nos permite compreender que somos a verdadeira família celestial do reino dos céus, e que Ele é o Pai celestial e ela é a Mãe celestial, e que nós somos os irmãos e irmãs celestiais um dos outros, não é? Aquele que nos guia a estarmos dentro da verdade é nosso Deus, o nosso Pai e a nossa Mãe, e eles são os nossos salvadores. Nunca esqueçamos estas profecias e testemunhos da Bíblia e dos profetas. Vamos sempre gravar isso nos nossos corações, para que todos possamos andar num caminho ao céu, sem vacilar, sendo orientados diretamente pelo pai e pela mãe. Ao praticarmos isso, vamos fazer deste ano um ano repleto de graças, com bons resultados do Evangelho. Esperando isso, concluo o sermão. Muito obrigado.